A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Hoje quero estar trazendo mais um vídeo sobre uma passagem que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 14 ao 17, que assim vai dizendo: Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Aleluia! Meus amados e queridos irmãos, estamos diante de uma passagem muito conhecida, que nos relata com mais propriedade qual foi o posicionamento real de Ananias, Misael e Azarias, ou como mais conhecidos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 jovens e Daniel haviam sido trazidos de Jerusalém como cativos, mas para viverem no palácio do rei e serem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Quando Daniel, Ananias, Misael e Azarias chegam na Babilônia, seus nomes são mudados. Quando olhamos para o significado de cada nome hebreu que estes 4 jovens possuíram, nós vemos que Daniel significa Deus é meu juiz, Ananias significa Yahvé é misericordioso, Misael significa quem é como Deus, e Azarias significa Yahvé ajuda, a quem Deus ajudou, ou Deus é a minha força. Lembrando que quando se diz respeito à pronúncia do nome Yahvé, estamos nos referindo ao nome pessoal de Deus, segundo a tradição judaica. Contrapondo o significado dos nomes hebreus, os nomes babilônicos dados a eles tinham outros sentidos, cujos significados, em parte, não convém serem citados aqui, mas nós sabemos que, provavelmente, a alteração dos nomes dos jovens hebreus se deu a um fator interno que diz respeito à origem e identidade que cada nome carregava consigo. Aspenaz, chefe dos eunucos, ao alterar o nome dos jovens, estava automaticamente forçadamente implantando uma pequena identidade babilônica na vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando o inimigo busca se juntar a nós, geralmente ele procura elementos que comprovem uma possível aliança entre ambas as partes. A alteração do nome dos jovens era como uma tentativa de deformar a verdadeira identidade que os jovens carregavam consigo. A verdadeira identidade fora a identidade de adorador ao único Deus. A identidade que estavam tentando implantar neles era a identidade de adoração a deuses babilônicos. Mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias se mantiveram firmes no propósito. No final do capítulo 2 do livro de Daniel, o rei Nabucodonosor, após ver que Daniel havia falado e interpretado o sonho que Nabucodonosor havia tido e dizia ter esquecido, o rei babilônico vai constituir Daniel por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Daniel vai pedir acerca de Ananias, Misael e Azarias, os outros jovens judeus que o haviam ajudado em oração, e o rei vai os constituir sobre os negócios da província da Babilônia. Em outras palavras, no capítulo de número 3, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados. Ele a levantou no campo de Dura, na província da Babilônia, e o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias,
para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam de pé diante da imagem que o rei tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz, dizendo que, em outras palavras, era ordenado a eles, povos, nações e gentes de todas as línguas, acerca de que, quando ouvissem o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, eles se prostrariam e adorariam a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E qualquer que se não prostrasse e não a adorasse, seria na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, falando acerca do mandado do rei e de Ananias, Misael e Azarias, que o rei havia constituído sobre os negócios da província de Babilônia, em outras palavras, que não haviam feito caso do rei e a seus deuses não serviam, nem a estátua de ouro que ele levantou haviam adorado. Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar os homens, e eles foram trazidos perante o rei. O rei, então, dialogou com Ananias, Misael e Azarias, perguntando se era de propósito que eles não serviam a seus deuses, nem adoravam a estátua de ouro que ele levantou. E então o rei vai dizer que se eles estavam prontos, quando ouvissem o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para eles se prostrarem e adorarem a estátua que o rei fez. Bom era, mas se a não adorassem, seriam lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. O rei pergunta quem era o Deus que poderia os livrar das suas mãos. Os homens judeus disseram ao rei que eles não necessitavam de responder ao rei sobre aquele negócio. Em outras palavras, eles dizem ao rei que o Deus deles, a quem serviam, é que os poderia livrar. Ele os livraria do forno de fogo ardente da mão do rei. E, se não, o rei deveria ficar sabendo que eles não serviriam a seus deuses, nem adorariam a estátua de ouro que ele havia levantado. Resumidamente, meus irmãos, o rei se encheu de furor, ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem os homens judeus para que os lançassem no forno de fogo ardente. Ananias, Misael e Azarias foram atados e lançados. Até os homens que os lançaram morreram pela quentura do forno. Entretanto, não sucedeu dano algum aos homens judeus. Ao contrário, eles andavam passeando no meio do fogo. Nabucodonosor, espantado, via, ao invés de 3, 4 homens. E o aspecto do quarto era semelhante ao filho dos deuses. O rei então se chegou à porta do forno de fogo e chamou os homens judeus que saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os satrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando aqueles homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. E o rei Nabucodonosor reconheceu a Deus, fazendo um decreto que todo povo, nação e língua que dissesse blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou seja, Ananias, Misael e Azarias, que em outras palavras, sejasse despedaçado, e as suas casas sejassem feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia! O rei Nabucodonosor havia levantado um decreto.
Havia sido apregoado que aqueles que não se dobrassem, não adorassem a estátua de ouro que o rei havia edificado, seriam lançados no forno de fogo ardente. Entretanto, ainda que Ananias, Misael e Azarias ocupassem um cargo um pouco mais elevado no reino do rei Nabucodonosor, eles não se limitaram por aquilo que possuíam, eles não se limitaram pelo cargo qual os havia sido concedido o direito de ocuparem. Ao contrário, ainda que haviam sido constituídos sobre os negócios das províncias, eles não se dobraram perante a estátua do rei. Entenda, não é porque você ocupa alguma posição elevada, não é porque você tem algum cargo naquela empresa que isso significa que você precisa se sujeitar àquilo que o inimigo está tentando implantar na sua vida. Você não pode se limitar pelo cargo, você não pode se limitar pela aparência, você não pode se limitar pela posição, pois maior do que a posição de um homem bem-sucedido carnalmente falando, é a posição de um homem bem-sucedido espiritualmente falando. Ananias, Misael e Azarias não se dobraram, Ananias, Misael e Azarias não se prostraram, e por isso foram lançados no forno, foram lançados no fogo, mas Deus os livrou da morte, passeou com eles no meio da fornalha. O que eu entendo? Ainda que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais, precisamos nos manter firme. O Senhor está nos sustentando de pé. Não se dobre, resista, não aceite, resista, não admita, resista. Ainda que estejamos enfrentando lutas árduas, não podemos nos prostrar, precisamos resistir, lutar contra aquilo que ameaça nossos princípios, ainda que muitos já tenham se dobrado há muito tempo. Você não pode desistir, você não pode retroceder, você não pode se dobrar. Permaneça de pé e você verá o que Deus há de fazer por tua vida. Podem prender e lançar na fornalha, mas no meio de todo esse turbilhão, Deus nos convida a passearmos com Ele por cima do fogo ardente. Não vai queimar um fio do seu cabelo, não vai mudar sequer um aspecto de sua roupa, não irá sequer deixar em você cheiro de fogo, pois quem está caminhando contigo é o Todo-Poderoso. Deus nos convida, no meio de todo o caos qual estejamos inseridos, a passearmos com Ele e vivenciarmos o livramento da parte do Senhor. Deus está nos chamando para passear junto com Ele. Deus está nos chamando para andarmos por cima das águas tempestuosas. Deus está nos convidando a passearmos no meio do vale de ossos secos, porque enquanto nós passeamos, enquanto nós andamos com Ele, enquanto nós adentramos a fornalha, por não negligenciar o princípio, Ele está nos livrando da morte, Ele está nos capacitando, Ele está nos estruturando, Ele está nos estabelecendo, porque quem não negligencia princípio, vivencia propósito. Quem não negligencia princípio, quem não negligencia a ordenância celestial, vai vivenciar o propósito ao lado do Todo-Poderoso, andando com o Todo-Poderoso por entre a fornalha. O fogo não arde, o fogo não queima, o fogo não deixa cheiro, porque é o Todo-Poderoso quem está contigo no meio desta fornalha, meu querido. E depois disso, o teu inimigo, quem te lançou na fornalha, há de reconhecer: Ele é Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Quem te lançou nesta fornalha, depois de ver o livramento que Deus te proporcionará, vai reconhecer que o Deus a quem você serve, o Deus a quem nós servimos, é o único, verdadeiro e poderoso Deus. Ele faz, Ele é, Ele pode, Ele tem o controle, Ele é o Todo-Poderoso. Ele nos convida, no meio desta situação que nos causa angústia, a passearmos, a andarmos com Ele no meio da fornalha, porque enquanto nós estamos com o Todo-Poderoso, enquanto nós estamos andando ao lado de Deus, Ele está nos fortificando, Ele está nos estruturando, Ele está nos protegendo, Ele está nos sustentabilizando, Ele está nos proporcionando o livramento e nos ajudando a chegarmos para mais perto do propósito qual Ele permitiu, para que fôssemos lançados na fornalha. Talvez você não esteja entendendo, mas há um propósito nesta fornalha, meu querido. Talvez você não esteja conseguindo enxergar, mas existe um propósito. Existe um propósito para Deus ter permitido que você fosse lançado nesta fornalha de fogo ardente. Talvez o propósito seja para que o rei iníquo reconheça que só o Senhor é Deus.
Talvez é a partir desta fornalha que Deus há de gerar em você um lindo testemunho. E a partir deste testemunho, muitos incrédulos, muitos descrentes acreditarão que só o Senhor é Deus. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado no meu coração. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito neste canal, eu te convido, meu querido, curta este vídeo, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com mais alguma outra pessoa para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Que possamos ter o mesmo posicionamento de não nos dobrarmos, de não nos prostrarmos perante a luta, pois é o Senhor quem está nos sustentando de pé. Amém? Que Deus possa abençoar as nossas vidas em nome do Senhor Jesus.